Bem, cerca de 70 milímetros de chuva caiu sobre o município de Matão entre sábado e a segunda-feira, portanto ontem, né? Para falar sobre o impacto que essa chuva traz para a agricultura, sem contar no ar que ficou mais respirável, né? O ar está mais fresco, mas também tem um impacto na agricultura. Se é positivo, se é negativo. Para saber sobre isso, estamos aqui com o Antônio Zúculo, engenheiro agrônomo. Zúculo, 70 milímetros em média aí de chuva entre sábado e segunda-feira. É um volume bom de chuva, era esperado. Como é que fica essa chuva para a agricultura e principalmente para o início, né, de algumas culturas, o plantio delas? É inegável, né, Luiz, que à medida que o tempo passa, o clima está cada vez maluco, né? Os eventos climáticos estão cada vez mais assim, severos, né? As chuvas mais severas, mais concentradas, o frio a mesma coisa, o calor a mesma coisa, enfim. Mas esse ano a gente está tendo um fenômeno um pouco mais atípico, ou seja, ele está mais racional com a gente, né? A chuva veio mais cedo, né? O que é bom para a agricultura. Eu até comentava contigo no início da nossa conversa aqui que uma semeadura, principalmente de grãos, que é o forte brasileiro, se ela é semeada no meados de outubro, que é o que a Conab crava, que a gente está com cerca de 40% da safra já semeada, uma cultura semeada em outubro, ela tem uma produtividade muito maior do que se ela for semeada ao longo do tempo, né? Ou novembro, dezembro, ou até janeiro, como houve anos já disso, né? Portanto, a gente está assim num momento, se não for ideal, é muito bom essa chuva que veio assim no finalzinho da primeira quinzena de outubro. Ainda dá para recuperar? Para quem ainda não plantou ainda? Eu dizia que a Conab crava que a gente está com 40% da safra já plantada, e a expectativa, a previsão dos meteorologistas é que essa chuva continua, porque a gente teve, sob a influência do fenômeno El Niño até junho, e agora a gente está num fenômeno de neutralidade e com a chegada do Lanina, né? Que é uma condição um pouco melhor para nós aqui do centro-oeste e do sudeste, que não é bom para o sul, né? E para o nordeste um pouco melhor. Mas para nós aqui do centro-oeste e sudeste, que é responsável pela grande produtividade de grãos, sobretudo de grãos, que é o nosso carro-chefe, a quantidade de chuva e a época é muito boa. E para as outras culturas, como é que fica, Zúculo? Para as outras culturas também, se a gente pensar para a gente aqui, que a gente tem uma área de cana muito grande, né? Cerca de 90% da cana do Brasil está em São Paulo, e essa chuva pegou o estado praticamente inteiro. A fruticultura de São Paulo também está muito bem, e São Paulo tem um pouco de grãos também, né? A região sul do estado é muito forte em soja e milho, então ela está assim, vivendo um momento bom, né? E a expectativa da Conab, na sua primeira estimativa, é claro que ela vai corrigir isso um pouco mais à frente, mas ela está garantindo aí de 2 a 3% a mais na produção da safra. Podemos chegar a 330, 340 milhões de toneladas, mais um recorde inclusive. Hortifruti sofreu bastante com a falta de chuva, porém o excesso de chuva também é prejudicial, né? A pequena cultura, né, aquela que não é cultura, que não é climatizada ou não é no abrigo, no caso da estufa, porque para a verdura de folha principalmente, o inverno é a melhor condição. Agora no tempo da chuva para ela é ruim, razão pela qual deve subir um pouco o preço da alface, do almeirão, da couve, enfim, essas verduras elas sofrem muito porque a chuva prejudica, né? A temperatura mais alta, a insolação mais alta. Como elas são sensíveis ao fotoperíodo, elas florescem mais cedo e floresceu você tem que arrancar. Portanto, para a verdura de folha, não é a praia melhor dela agora não. Zúculo, tivemos então até o momento aqui cerca de 680 milímetros ao longo do ano. Estamos começando agora praticamente em novembro, né? E o ideal são 1.200 milímetros distribuídos ao longo do ano, né? Perfeito, você vê que isso... Podemos atingir isso ainda? Perfeito, isso é o fenômeno que a gente falou, que a gente, até junho, a gente teve uma influência do El Niño, e o El Niño deu uma castigada aqui para nós. E a média ao longo de todos esses anos é em torno de 1.200 milímetros, portanto eu acredito que a gente não deva chegar, mas a gente tem novembro, que é bem chuvoso, e temos dezembro também, que não fica muito atrás. A gente deve encostar, mas se a gente ficar um pouco aquém da média, é em função do fenômeno El Niño que a gente teve do ano passado e até junho desse ano ainda. Uma outra característica também, que de 67 a 70 milímetros que choveu de sábado até segunda, foi uma chuva duradoura, não foi aquela chuva rápida, né? Aí o solo absorve também essa água de uma forma mais adequada, né?
A chuva, assim como a irrigação, ela tem que ter uma maneira de aplicação, né? Quanto mais demorado, quanto mais serena, vamos dizer assim, a chuva, maior é o aproveitamento pelo solo, ela não escorre, né? Porque o escorrimento causa uma série de prejuízos, né? Erosão, leva nutrientes embora, enfim. E essa chuva desses 70 milímetros que você acabou de dizer, ela foi uma chuva extremamente assim, aproveitada, né? Foi 100% aproveitada, não teve um pingo de escorrimento, apesar de que o solo não estava muito molhado também, mas assim, o aproveitamento é de 100%. Até a natureza, né? Agradece também. Né? O clima fica favorável em todos os aspectos, né, Luiz? As plantas, os animais, nós agradecemos, né? O ambiente fica diferente, com muito mais umidade. Então, assim, a chuva, eu vou sempre dizer que a chuva não traz prejuízo, né? Às vezes ela traz algum estrago, mas prejuízo não, ao contrário da seca, né? Que a seca, além de ser feio, traz prejuízo para a saúde, para a agricultura, para a planta, para animais, para todo mundo, né? Esse local que escolhemos para gravar aqui a entrevista é uma prova disso. Né? Só a gente olhar aqui, né? Aqui tem o canto das cigarras que a gente está ouvindo, tem uma série de plantas, de árvores aqui muito bonitas, brotando, vegetando. Portanto, a gente está assim num momento de crescimento das plantas, que é aquilo que o ser humano, que os animais sempre procuram e sempre admiram, né? Zúculo, gravamos essa entrevista na terça-feira, portanto, essa quantidade de chuva que caiu, cerca de 70 milímetros, ela é referente a sábado até segunda-feira. Mas a probabilidade é que chova ainda mais, né? Não, tem previsão, né? Novembro é um mês, se a gente falou que em 40 anos a gente tem uma média de 103 milímetros para outubro, novembro é maior, novembro encosta em 200 milímetros. Portanto, a previsão é de chuva ainda, né? E isso vai engrossar essa média para encostar nos 1.200 milímetros do ano, que é o que a gente tem ao longo de todos os anos aí passados, né? Zúculo, você tem um levantamento aí de precipitação pluviométrica desde 1840. O que mudou até agora? Não, 1940. 1940. 1940, no município. O importante é que é no município, essa coleta é no município de Matão. E a gente vê, Luiz, que à medida que o tempo passa, vai se concentrando. Há uma variação no número de milímetros por ano. Às vezes tem ano de 1.200, tem ano de 600, tem ano de 500 milímetros, tem ano de mais de 2.000, ou seja... Mas à medida que o tempo passa, ou seja, as quantidades de chuvas mais recentes, elas são mais concentradas, o que não é bom. Razão pela qual é aquilo que a gente falou, que é uma alteração climática. Por uma série de coisas que o homem faz, altera principalmente o regime de chuvas também. E dizer que não choveu em 2024 não é verdade, porque temos aqui janeiro, fevereiro, março, né, e até abril, e também entrando aí já em maio, choveu todos esses meses no início do ano. Né? Ainda bem, né? O que, porque nós aqui temos agricultura, assim, 99% da nossa agricultura é a céu aberto. A gente depende de São Pedro, né? E temos que rezar para São Pedro, porque se ele não mandar chuva, não tem os nossos 99% de agricultura, né? E você vê que a gente, todos os anos, a Conab anuncia recorde de produção de grãos, que é o nosso carro forte. Mas assim, dando uma mão ou pegando uma carona com grãos, a gente tem a fruticultura, tem a cana-de-açúcar, tem o trigo, tem a HF, tem uma série de outras culturas que também... Laranja, café. Laranja, café, que vem vindo muito bem, graças a Deus, né? Então podemos esperar mais chuva aí para novembro e dezembro. Podemos esperar mais chuva, se Deus quiser, vamos passar o Natal aí com chuva. Que ela não venha muito forte para não fazer estrago também, né? Só aproveitar. Que ela seja sempre mansa e contínua.